Boa noite, boa noite. Vamos lá para mais um Reagindo ao Trânsito Noturno. Vamos aí trocando uma ideia, reagindo, trocando uma ideia. Como a gente faz, né, quando tem um amigo, alguém que está ao nosso lado, e a gente vai aí reagindo ao trânsito e vamos aí também trocando uma ideia, filosofando. Amanhã folga, se Deus quiser. Por nada não, essa rotina do 12 não, do 6 por 1, essa rotina é meio maçante, viu? Essa rotina é maçante. Você vê que é uma... Eu sigo uns caras no YouTube, tipo Cobori, tem uma porrada de cara aí, bom pra caramba aí, cara bom em geopolítica. Eduardo Marinho, filósofo de rua, muito bom também. Felipe Durante, cara que é um cara aí que mora na China há muito tempo e é um cara que manja muito de China. O cara mora na China há muito tempo. E é um cara que tem uma relevância aí no que diz respeito ao assunto de curiosidade sobre a China, né? Assunto sobre a China. E esses caras, eles falam muito, cara, que existe aí uma guerra de classes, né? Fica muito evidente quando você percebe que a elite brasileira não quer que a população tenha uma qualidade de vida favorável, né? A população, a elite brasileira, ela não quer que a grande massa trabalhista galgue degraus sociais, né? E que chegue, né, próximo ali deles, né? Comece a frequentar universidades, faculdades, né? E isso são os especialistas aí que dizem, né? Por quê? Porque você percebe que toda vez que existe um projeto para colocar as pessoas numa situação maior de dignidade, você vê aí a grande massa aí, ó, e da elite e alguns pobres de direita aí, né, que é a favor dessa elite aí, né, essa elite burguesa. Você vê que esses caras se contorcem, né, de raiva, né? Porque, como eu tô falando, eles não têm interesse em ver o crescimento do povo brasileiro. Não tem, cara. Nós aqui no Brasil, nós vivemos num país que durante muito tempo teve aí a sua grande massa de escravos, né? Então tinha lá os burgueses lá, que eram os grandes fazendeiros, né? Que esses fazendeiros aí, eles eram ali a burguesia local, os grandes cafeicultores, né? Os grandes burgueses da era feudal. E aí você tinha ali
os empregados, capatazes e tudo mais, e você tinha uma grande massa, população escrava, negra, né, de origem africana, que foi trazida, né, para o Brasil sob circunstâncias horríveis, né, de tortura e tudo mais, e degradação da dignidade humana. Foram trazidos para cá para trabalhar nas lavouras, né, de café e tudo mais. Então, de lá para cá, né, aquela população, aqueles barões do café, né, aqueles grandes agricultores, né, que enriqueceram através da mão de obra escrava, esses caras acostumaram, né, geração após geração, a ter um povo subalterno, entendeu? Não foi como, por exemplo, a Escandinávia, não foi como, por exemplo, a Noruega, sei lá, esses países aí que, apesar de também em algum momento terem feito suas colônias utilizando mão de obra escrava, esses países aí começaram a dar estudo para os seus povos, né? Dar estudo para os seus povos, né? Investir em educação e tudo mais, em saúde pública, né? E tudo mais, segurança, para que a sua população tivesse um nível, né, social melhor. Não tinha isso, né? É uma pequena classe burguesa, né? Sempre foi. Tô falando aqui do Brasil, né? Aonde eles sempre gostaram de estar no topo da pirâmide, né? Uma classe burguesa e a maioria das pessoas lá de joelhos, né? Catando as migalhas que caía da mesa, né? Digamos por assim dizer, né? Tô falando isso da grande população, que naquela época era sim de escravos, né? Grande população. E aí a coisa foi indo, aí teve a Lei Áurea lá, né, que teve a libertação dos escravos e tudo mais. Antes disso teve a Lei Eusébio de Queiroz, né, teve a Lei do Ventre Livre, tal, enfim. Teve várias leis aí, né, mas que não era cumprida na prática. Era a tal da lei para inglês ver, né. Mas hoje, o nosso Brasil de 2024, dando um salto aí no tempo, acostumou os nossos burgueses aí, né? Nossa elite, né? Acostumou a ter esse mesmo senso de escravo e senhor do engenho, entendeu? Por que eu digo isso? Porque os caras acostumaram que o pobre tem que baixar a cabeça para tudo, por exemplo, entendeu? Por isso que eles têm tanta raiva do Bolsa Família, entendeu? Não é para menos, porque o Bolsa Família, ele gera um pouco mais de dignidade nas famílias mais pobres, entendeu? Então a pessoa, ela começa a não se sujeitar mais a trabalhar por migalha, em troco de nada. Ela começa a não se sujeitar mais a trabalhar por menos do que ela merece, e ela começa a não se sujeitar mais a ser esculachado dentro do ambiente de trabalho, certo? Por quê? Porque agora ela tem, né? Ela tem uma ajuda do governo, aonde ela consegue não vou fazer isso daí não, você vai ter que, entendeu? O que acontece? O Bolsa Família, pessoal,
ele deu para grande classe, para grande massa de trabalhadores que usam o Bolsa Família, uma coisa que essas pessoas durante muito tempo não tinham, que é o quê? O que essas pessoas não tinham? Elas não tinham poder de escolha, entendeu? Por que a grande massa burguesa, elite do nosso país, ela é contra as pessoas terem o Bolsa Família? Porque com o Bolsa Família, como muitos dizem, o cara não vai querer mais trabalhar, tá entendendo? Esse é um discurso, vou ajeitar aqui a câmera, é um discurso que a elite, né, vem jogando muito no ventilador, né? Ah, ninguém quer trabalhar mais. Bolsa Família é a esmola do povo. O povo gosta de viver de esmola, né? Só que mal sabe eles. Se você pegar o japonês lá, chamado Kobori, cara, interessante. Porque... Deixa eu ajeitar essa câmera aqui, pessoal, porque... Se você pegar um japonês chamado Kobori, você vai ver que é o seguinte: muitos países, né? Muitos países ao redor do mundo têm muitos países ao redor do mundo, eles têm essas, digamos assim, ajudas, né? Para a sociedade, né? Muitos países ao redor do mundo têm. Não é só o Brasil. Só que o problema é que aqui a elite, ela quer que você, que é pobre, trabalhador, que você viva na miséria. Existe sim. Não é falar, isso aí é invenção, teoria da conspiração. Não é. Existe uma elite burguesa, certo? Que quer que o pobre viva na merda a vida inteira, certo? Que quer que o pobre se sujeite a qualquer trabalho e recebendo qualquer coisa, salário mínimo para baixo. Se os caras pudessem, vou falar pra você, a gente trabalharia de graça, tá? De graça. Se esses filhos da puta pudessem, a gente trabalhava de graça. Entendeu? Todos os direitos trabalhistas que as pessoas pobres conseguiram foi debaixo de muita luta e debaixo de muita ameaça e muita repressão da elite. É o que eles falam hoje. Estão tentando acabar com a escala 6x1. Essa escala maldita. Essa escala maldita que transforma o trabalhador brasileiro num escravo 2.0, certo? Que transforma a grande massa trabalhista num bando de escravo 2.0. Então eu chamo sim de uma escala maldita, sim. Porque você trabalha 6 dias, folga 1 e você não tem vida. Simplesmente isso. Você não tem vida. Você não tem vida. Você não tem família, né? Você não tem família. Eu conheço, por exemplo, a minha esposa trabalha no restaurante, certo? Chega no dia do Natal, no Novo, o funcionário não pode, não fecha, nem no Natal, nem no Ano Novo. Pô, quer dizer que o funcionário não tem família. Entendeu? Funcionário não tem família. Tá certo isso aí? Não tá certo, meu. Tá certo. Se você pegar países como, por exemplo, a Noruega, os caras
quando chega no Natal e no Ano Novo, os caras fecham, tá? Tem uma, tipo assim, como se fosse, por exemplo, sábado, os caras fecham, sábado, meio-dia, e só abrem na segunda-feira. Natal e Ano Novo. Por quê? Por quê? Porque os caras entendem que aquele cara que tá trabalhando no mercado, pessoal, ele tem família. Ok? Ele tem família. O cara que trabalha na padaria tem família também. O cara que trabalha no posto de gasolina, como eu, tem família também. Entendeu? Só que esse capitalismo de merda, elite, né? Não pode. Por quê? Porque, como eu tô falando, desde que o Brasil é Brasil, os caras estão acostumados com escravo. Desde que o Brasil, lá em 1500, começaram a povoar e tudo mais aqui o Brasil, os caras estão acostumados a ter um povo escravo. Eles não estão acostumados aqui no Brasil a ter um povo igual a querer o bem do próprio povo, entendeu? Não, tem que, chegar Natal, Ano Novo, vamos fechar, sábado, meio-dia, fecha tudo, abre só na segunda, porque a classe trabalhadora precisa, sim, passar com a sua família, certo? Porque toda uma vida é curta. Ah, não, mas aí o cara vai ganhar 100%. Meu, com todo respeito, foda-se o dinheiro. Nesse ponto aí, foda-se o dinheiro. Foda-se. O que você paga pro seu funcionário ficar sábado e domingo trabalhando, você enrola e enfia no seu rabo. Entendeu? Enfia no seu rabo. Não paga nada. Certo? O cara vai receber lá R$100 lá pra ficar, deixar a família em casa, né? Deixar a família em casa pra ficar trabalhando, servindo os outros, Natal, Ano Novo. Você vai ganhar o que com isso? Certo? O que você vai ganhar com isso? Você vai ganhar com isso, sabe o que? Pé na bunda depois, amanhã ou depois. É isso que ganha. Faz isso, calma. Pé na bunda é o que você ganha. Pergunto pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Essa câmera tá uma bosta. Todo mundo tá assistindo esse vídeo. Quanto de sangue você já deu pela empresa que você trabalha? E me fala o seguinte: é a empresa que você trabalha, é a empresa que você... É a primeira empresa que você arrumou trabalho, você tá nela até hoje? Não, né? Por quantas empresas você já deu sangue? Isso adiantou o que na sua vida? Só isso que eu falo. Adiantou o que na sua vida? Cara, alguém reconheceu? Não. Provavelmente não. Porque assim, ninguém reconhece na porra nenhuma. Entendeu? Ninguém reconhece porra nenhuma. Primeiro erro que você fizer é rua. Rua. Sem dó nem piedade. Sem dó nem piedade. Entendeu? Resumindo, não vale a pena você sacrificar sua família e sua vida por ninguém. Entendeu? Não vale a pena. Você teria que estar ganhando muito bem, meu. Muito bem. Depois o pessoal ainda vem com aquela mediocridade de pensamento, sabe? Querer dar uma de esperto e falar assim: ah, vai ver Estados Unidos. Os caras trabalham 16 horas, por isso que é um país de primeiro mundo. Não, isso é narrativa. Isso aí é uma narrativa da elite, certo? Com certeza, né? Porque pra você acreditar que o americano é melhor do que você, pra você acreditar, é uma narrativa medíocre, miserável, pra você acreditar que o brasileiro é preguiçoso, como já ouvi falar. Ah, o brasileiro é preguiçoso, gente. O brasileiro trabalha pra caramba. Tá? O brasileiro trabalha pra caramba. Quer uma demonstração
uma demonstração que o brasileiro trabalha pra caramba? Eu vou dar só uma demonstração que o brasileiro trabalha muito. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, pega ônibus. Os ônibus estão tudo lotados. 1 hora da manhã, pega o ônibus. Para quem pega ônibus, você vai ver que os ônibus estão todos lotados. O brasileiro estuda, o pobre, brasileiro pobre, trabalha muito e muitos ainda fazem curso e ainda estuda. Entendeu? Então não, o brasileiro não é preguiçoso não, senhor. Entendeu? O brasileiro pode ser muita coisa, preguiçoso ele não é. Entendeu? Preguiçoso ele não é. Entendeu? O brasileiro trabalha e trabalha pra caramba. Todo mundo que eu conheço trabalha e trabalha muito. Não são poucas pessoas, eu trabalho com público. Você vê os Uber, por exemplo, o Uber trabalha 16 horas. Certo? Eu sou frentista, trabalho 8 horas e trabalho pra cacete. Eu atendo vários carros, mais de 150 carros no dia. Entendeu? Só que é o seguinte, ninguém recebe pelo que trabalha. De fato. De fato não recebe. Falar que recebe, não recebe não. Entendeu? Ninguém recebe. Ninguém recebe pela quantidade, pelo tanto que trabalha. Entendeu? Então, não é porque o brasileiro trabalha pouco, é que ele ganha pouco. Essa pessoa que fala que nos Estados Unidos o norte-americano ele trabalha muito e é por isso que ele não, cara, ele ganha muito, ele ganha bem, o norte-americano ganha bem, a hora lá paga é altíssima, por isso que ele ganha bem. O brasileiro pro perto do americano trabalha de graça praticamente, meu. E ainda os empresários reclamam e tá com o rabo cheio de dinheiro, entendeu? Minha esposa trabalha em restaurante, meu. O dono tem 50 restaurantes. Reclama que paga imposto, que o funcionário é caro. Mas você vai ver a casa do cara, o cara mora num condomínio de luxo, troca de carro do ano todo, entendeu? Tá com a conta bancária lá com mais de o cara ganha 1 milhão por mês. E reclamando, entendeu? Reclamando que tá ruim pra ele. Imagina, o cara ganha 1 milhão, o cara ganha 1 milhão. Para ele tá ruim. E o funcionário dele, que ele paga um salário mínimo, um salário de fome. Entendeu? Que ele paga o mínimo e exige o máximo. Entendeu? De cada funcionário. Entendeu? Que é tratado como uma mera engrenagem. E aí? E aí? Por isso que a classe trabalhista, sim, luta por mais direitos, sim. Entendeu? Paga você, faz aí, ó, você que ganha bem, que ganha 1 milhão por mês aí na sua empresa, meu, coloca aí na sua empresa aí uma participação de lucro para seus funcionários. Você vai ver pessoas mais felizes, mais dispostas, vão render mais. Mas não, né? A ganância é muito grande, né? Se tirar 50 mil do seu faturamento, você morre, né? Por isso, depois você reclama que ninguém quer trabalhar. Entendeu? Ninguém quer trabalhar mesmo, velho. Tá todo mundo de saco cheio de ser explorado. Foda-se. Foda-se. Entendeu? É isso. Pessoal, vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Fique com Deus aí.